Olá, turma, tudo bom? Saudade de vocês, como é que vocês estão? Saúde, tudo jóia? Firme e forte? Espero que sim. Então, retomando a nossa aula, aula passada nós falamos sobre os descontos que tem no contra-cheque, né? Eu expliquei sobre os adicionais e expliquei sobre os descontos. Inclusive, tinha uma atividade para ser feita. Vou reforçar novamente essa atividade no e-mail que foi feito para a turma. E aí eu vou mandar as respostas por esse e-mail, que é até mais fácil para, né, vocês conferirem as suas respostas e tudo mais. E também tinha uma pesquisa para ser feita da tabela do desconto da Previdência, do INSS e tal. Mas isso aí eu vou pedir novamente pelo e-mail, tá? Vou reforçar no WhatsApp e por e-mail, certo? E vou fazer a correção desse exercício. Então, hoje, a aula de hoje está na página 45 do livro e fala sobre as férias. É um assunto bom, né? Imagine, todo trabalhador quando começa a trabalhar já começa a pensar nas férias. Ai, que bom, logo, logo, né? Um ano passa voando, para uns sim, para outros não. Tem alguns trabalhadores que ficam doidos para que chegue logo as férias. Então vamos lá. O que seria as férias? É um período de descanso anual concedido ao empregado após atividades, o exercício de trabalho dele durante um ano. E é um período sem prejuízo da remuneração. Pelo contrário, em vez de você ser descontado, isso não tem desconto, você recebe um décimo do seu salário, tá certo? Então você ganha um dinheirinho a mais para você descansar, para você curtir, viajar, certo? Então vamos lá, vamos entender o que é as férias, como é que um trabalhador tem o direito às férias. É dividido em duas partes. O período aquisitivo é quando ele começa a trabalhar, tem a carteira assinada e tudo mais, e aí completa 12 meses. E o período concessivo, que é quando ele pode, daí por diante, uma determinada data, ele pode fazer o pedido das férias, é a concessão das férias, certo? Então, por exemplo, eu tenho um trabalhador que teve a carteira assinada dia 2/1/2020, agora esse ano. E aí o período aquisitivo vai ser do dia 2/1/2020 ao dia 2/1/2021, ou seja, um ano, certo? Esse aí é o período aquisitivo. Ele trabalhou todo esse período, ele tem o direito a tirar as férias quando ele bem entender, né? Por exemplo, o período aquisitivo dele deu no mês de janeiro, então foi no dia 2/1/2021. Ah, não, mas aí eu não quero tirar minhas férias no mês de janeiro. Eu quero tirar as minhas férias no mês de fevereiro. Eu quero tirar minhas férias no mês de junho, que é quando os meus filhos estão de férias da escola. Isso aí é negociável, tá certo? Então ele tem esse direito e ele pode escolher quando tirar as férias dele, tá certo? Só que tem um período de concessão. O período de concessão é durante um ano. Então, o período aquisitivo do dia 2/1/2020 a 2/1/2021. Ele trabalhou por um ano. Período concessivo é do dia 3/1/2021 ao dia 3/1/2022. Então, ele tem até o dia 3/1/2022 para tirar as férias dele. Aí ele vai escolher o mês que ele quiser. E aí são 30 dias, certo? Mesmo que o mês tenha
31 dias, ele só vai tirar 30 dias e vai receber por isso, certo? Período certinho, período de pecúnia, que seria a venda das férias. Há muito tempo atrás se dizia que poderia o trabalhador estar vendendo as férias, um terço das férias, e estar recebendo um dinheirinho em cima disso, né? Ou seja, ele não vai tirar um terço das férias dele, ele vai trabalhar e vai receber por isso. Você está vendendo as férias à empresa. Mas isso não é mais possível, tá certo? O nosso livro ainda explica que é permitido, mas não é mais permitido. O trabalhador tem que tirar as férias e não pode acumular uma férias de um ano para o outro. Não pode. Tem que, se ele tem um período concessivo, como eu falei, do dia 3/1 de 2021 ao 3/1 de 2022, ele tem que tirar essas férias antes que vença a outra. Porque, por exemplo, esse período concessivo, ele continua trabalhando, certo? Ele continua trabalhando. E aí continua a contar também o período aquisitivo para para umas próximas férias, para umas segundas férias, no segundo momento, né? No segundo ano, vamos dizer assim. Então começa a contar, tá certo? Então ele não pode deixar vencer. Então tem que dar um jeitinho desse período, ele tirar as férias dele e começar a contar o período aquisitivo novamente, certo? Período de pecúnia, como eu falei, não é mais permitido a venda de férias e é proibido o desconto de faltas pelas férias. Por exemplo, o trabalhador no período aquisitivo, ele teve alguma falta justificada, falta injustificada. Ah, chefe, desconta lá nas minhas férias. Não é possível. Isso é proibido, tá bom? Se ele tiver falta injustificada, ele vai ter que trabalhar um dia mais, ou 2, ou quantas faltas que ele teve, para que seja contado no período aquisitivo, certo? E o empregado que tiver mais de 32 faltas no período aquisitivo, perderá o direito às férias, a não ser que ele cumpra todo esse período, né, que seria 32 dias é mais de um mês, a não ser que ele cumpra mais 32 dias, né, um mês mais ou menos, e aí ele depois, após esse cumprimento, ele consiga as férias. É claro que tudo é negociável, né? Claro, dentro da lei, né? Igual eu falei, no contrato, na carteira de trabalho, é tudo negociável, certo? Só não pode burlar a lei. Se você tem falta, você tem que cumprir os dias trabalhados para você conseguir as suas férias, certo? E aí, na página 45 do livro, tem uma tabelinha muito legal, que é a proporção das férias, né? Por exemplo, se você trabalhou um mês de 12, né? Porque se você trabalha durante um ano, então são 12 meses. Se você trabalhou de 12, por exemplo, eu sou recém-contratada, eu estou num período de experiência, né? Igual eu falei para vocês. Eu tenho direito a um valor de férias? Sim, tem. Sem problema nenhum, tenho sim. E o que acontece? Nesse contrato, nesse contrato de trabalho, eu trabalhei um mês e aí logo eles não me admitiram. Se você não teve falta alguma, isso aí vai ser calculado o valor do seu salário proporcional a um mês. E aí eles te dão esse valor,
tá certo? É igual falar na hora que eu saio do serviço, eu tenho direito à rescisão, às férias, 13º, e igual eu já tinha falado uma vez, acho que não sei se eu comentei, mas a pessoa tem esse direito. Se eu tô num período de experiência e aí a empresa vai falar assim, você vai ficar só esse mês e tal, igual eu fiquei os 90 dias, eu tenho direito à rescisão, às férias, né, proporcional, porque eu trabalhei 3 meses, então é proporcional, certo? Então tem uma tabelinha muito legal aqui, que fala das séries proporcionais e quando você tem alguma falta, né? Até 5 faltas. Então você tem direito a 2 dias e meio de férias. Então eles vão calcular em cima do seu salário, né? Que seria o valor de 1/3 das suas férias, certo? A gente mais na frente a gente vai ver esses cálculos. Melhor, pelo vídeo não tem como fazer os cálculos. Eu vou colocar no e-mail da turma, certo? Mas é facinho, nada de tão complicado assim, tá bom? E aí, o período é proibido, desconto, paraná, igual eu já tinha comentado, que as faltas você não pode substituir pelas férias, tá bom? Belezinha. Então, vamos lá. Faltas justificadas. Porque eu falei para vocês que não pode entrar nas férias. Mas aí vamos entender o que entra como faltas justificadas, tá certo? Então, faltas legais justificadas consideram-se dias úteis. Então, está no artigo 473 da CLT, que eu mandei pelo WhatsApp para vocês e vou mandar novamente pelo e-mail para vocês fazerem uma pesquisa, uma estudada. Vamos lá? Então, faltas justificadas. Antes eu tinha falado da pesquisa. Eu vou querer uma pesquisa, vou mandar pelo WhatsApp, porque o nosso livro tem algumas coisas que foram alteradas, até mesmo por conta da nova CLT de 2017. Então eu mandei para vocês e eu quero que vocês façam uma comparação do que tem aqui no livro e do que tem lá, o que foi alterado. Por exemplo, vamos lá, aqui o primeiro item, se não me engano, eu vou fazer também a pesquisa, se não me engano, tá dizendo assim, ó, faltas justificadas. Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho viva sob dependência econômica. Por exemplo, você tem direito à falta justificada caso venha a falecer um parente próximo ou mesmo uma pessoa que você ajuda, né, que está declarado. Não, eu ajudo meus pais. Então tá declarado que eu ajudo meus pais. Então veio a falecer o meu pai. E aqui tá falando de 2 dias consecutivos que você pode ficar, que você não precisa ir no trabalho. Pelo meu entendimento, não é só 2 dias, tá? Me parece que são 5 dias, aumentou. 5 dias consecutivos que a pessoa pode, claro, desde que leve a certidão de óbito, ou a xerox da certidão de óbito, converse com o patrão, a pessoa ela tem direito sim, tá bom? Então aí é uma coisa que a gente vai ter que pesquisar para ver se realmente, se são 2 dias ou 5 dias. Vamos fazer a pesquisa, certo? 3 dias consecutivos em virtude do casamento. Outra coisa aqui também que alteraram. Não é mais 3 dias consecutivos. São 5 dias consecutivos em caso de casamento. Aí tem que levar a certidão de casamento na empresa, em Taraná, e aí
o patrão vai liberar você por 5 dias para você curtir seu casamento, tá bom? Então, eu quero que vocês façam a comparação do que tem aqui no livro, página 46, com o que tem na CLT, o que foi alterado, tá certo? Então, essas aí são as justificativas, faltas justificadas, né? Atestado médico, licença médica, desde que seja menos de 30 dias, porque aí 30 dias, mais que 30 dias, tem que se dar entrada no INSS, aí a empresa não é mais responsável, quem é responsável é o INSS, você vai receber por lá, né? Isso acima de 30 dias, você vai receber por lá. Você estando capacitada, você vai retornar ao trabalho e a partir daí desse retorno é que vai contar o período aquisitivo para as férias, né? Por exemplo, o trabalhador ele entrou no dia 2/1 de 2020. Aí no dia 2/3 de 2020, ele se acidentou lá do serviço. E aí ele recebeu um atestado menor que 30 dias. Menor que 30 dias, aí você vai apresentar esse atestado à empresa, né? E geralmente tem que validar, né, esse atestado. Você vai continuar recebendo, isso vai estar justificado, e aí depois que você voltar, é que vai começar a contar. Então, se eu sair dia 2/3, então no dia 31 de março eu tenho que voltar a trabalhar. E aí vai contar o período aquisitivo de férias do dia 2/1 ao dia 1/3 de 2020, que é o seu período aquisitivo para as férias. Aí parou, deu a pausa, o patrão vai botar na carteira de trabalho o que aconteceu, atestado de 30 dias, período aquisitivo de férias, dia 2/1 de 2020 a 1/3 de 2020. Dia 2/3 de 2020, trabalhador sofreu um acidente, pegou um atestado de 30 dias, Paraná, retorno, dia 31/3. Aí o trabalhador voltou, beleza, então 31, aí ele vai botar nas observações, 31/3 de 2020, o trabalhador retornou ao trabalho. Aí vai contar esse período, né, antes e depois, aí tem a pausa, essa pausa não conta, né, de férias, aí vai contar depois, né, e tal, aí vai contar depois as férias, tá certo? Começa a contar depois do período que ele ficou de atestado, tá certo? Vou ver o que mais. Mas eu quero que vocês façam uma pesquisa disso daqui da CLT também, tá bom? Perda do direito de férias. Qual trabalhador que perde as férias? Período aquisitivo. Tem que dar uma olhadinha também na CLT, porque aqui tem algumas coisas diferentes, tá bom? Aí, no caso, a interrupção da prestação de serviço deverá ser anotada na carteira de trabalho. Novo período aquisitivo iniciará quando o empregado retornar ao seu serviço, né? Por exemplo, deixar um emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. O empregado, vou sair. Sei lá, deu a louca, né? E aí, ele tem um prazo de 60 dias para retornar. Aí, o que vai acontecer? Ele vai perder essas férias. Se ele for retornou dentro dessas 60 dias da saída dele, se ele retornou, aí ele perdeu. Aí vai contar um novo período aquisitivo para as férias. Isso
se o patrão dele aceitar novamente, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Aí vai contar novamente. Ele não tem mais direito àquelas férias, tá bom? Permanecer em gozo de licença com percepção de salários. Salário por mais de 30 dias. Quando está em alguma licença, né, o trabalhador pediu uma licença não remunerada ou coisa do tipo, aí perde as férias. Por mais de 30 dias. Se for dentro de 30 dias, não perde. Mas aí começa a contar novamente. Não perde. Aí o que ele trabalhou antes conta. E quando ele retornar, aí começa a contar. Né? Aqui trabalhou antes e depois. Agora, se ele tá de licença, se o trabalhador tá de licença, retornou só depois de 30 dias, né? Aí perde. Nem o que ele trabalhou antes, não conta. Aí começa a contar tudo de novo. Espero que vocês estejam entendendo. É porque é um pouquinho complicado assim de dizer por vídeo, né? Ter recebido da Previdência Social prestação de acidente do trabalho ou de auxílio doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Pode ser, por exemplo, trabalhador. Lembra que eu falei do atestado de 30 dias? O que ele trabalhou antes e quando ele começou a trabalhar depois do atestado conta o período aquisitivo para as férias. Não, mas aí o atestado dele é de 6 meses, ele vai ficar encostado. Ou então, durante o período aquisitivo, ele ficou mais de 6 meses de atestado. Um mês ele ficou, outro mês ele ficou, aí voltou, aí o que acontece? Se der mais de 6 meses, aí ele perde as férias. Aí vai ter que contar tudo de novo o período aquisitivo para as férias, tá bom? Vamos ver. Concessão de férias. Como é que o trabalhador sabe que pode ter esse direito à concessão de férias? Igual eu falei, ter ciência do período aquisitivo de seu trabalho, quando você entrou, né? Se completou 1 ano, tem que completar 1 ano, tá certo? Que mais? Cadê? Concessão de férias. E aí, o trabalhador, ele vai escolher quando vai querer ter férias novamente, tá bom? Ou vai querer ter férias. Se mês de janeiro, não, eu completei 1 ano na empresa mês de janeiro, não, mas eu não quero. Então, vai escolher um mês que seja melhor para ele, mês de fevereiro, mês de março, mês de junho, mês de julho, o que for melhor para ele, tá bom? E aí, essa concessão de férias pelo RH, o que vai acontecer? Tá, beleza. Eu quero dia 1º de junho de 2020, as minhas férias. Mas dia 1º de junho dá num sábado. Aí, o que acontece? Não vai começar a contar dia 1º de junho. O dia 1º de junho dá num sábado. Não começa a contar. Vai começar a contar dia 3. Dia 1º é sábado. Dia 2 é domingo. Dia 3 é segunda-feira. Então, as férias dele vai começar a contar dia 3 na segunda-feira. Tá bom? Eu trabalhei na sexta-feira, então sábado eu já tô de férias. Não. É a partir do dia 3. E daí vai contar 30 dias. Tá certo? E o retorno também. Tá? O retorno, só se você trabalhar no sábado, aí você tem que retornar você tem que retornar das férias no sábado, né? Mas aí, por exemplo, se der no domingo, a empresa ela não abre, você não trabalha no domingo, então você só vai retornar na segunda, é óbvio, né? Então você tem mais um diazinho para aproveitar das férias, né? Então, não conta as férias não começam a contar nem em dia de sábado, nem em dia de domingo, feriado e dia de compensação de repouso semanal,
né? Se você tem um repouso semanal na segunda-feira, porque pode diferenciar. Pode ser na segunda, pode ser na terça e tal. Tem muita gente que o repouso semanal é sábado e domingo. Mas tem gente que tem um descanso semanal na segunda, na terça, por conta da grade, né? Por conta do... como é que fala? Da grade de trabalho, né? É diferente. Então, não conta. Por exemplo, se o meu dia de descanso é na segunda-feira, então as férias vai começar na terça. Começa a contar na terça. Certo? Cancelamento ou adiamento de férias. Isso só num caso que realmente não tenha como o seu patrão não tenha como te dar essas férias. Vamos supor, você e seu colega trabalham numa siderúrgica. E aí, quem opera essa máquina são vocês dois. Aí, por acaso, esse seu colega, você, melhor dizendo, tá perto de tirar as férias. E esse seu colega, ele vai se acidenta. Aí o que acontece? Só vocês dois que trabalham naquela máquina. Só vocês dois que operam naquela máquina. E aí o empregador, o teu patrão, fala assim, poxa, mas eu só tenho só vocês dois. E acabou se acidentando. Eu não tenho como substituir agora você. Então você não vai tirar férias. E aí o que acontece? Você pode negociar com o patrão. Caso você não tire as férias, o patrão vai te pagar, vai te dar tantos dias, né? Ou então as férias, né, vai te pagar. Não, tá aqui, ó. Vai te pagar por esses dias a mais que você tá sem tirar as férias, certo? Mediante a ressarcimento, sempre mediante a ressarcimento. Só há 2 casos que não pode ser feito isso, tá bom? Que é estudantes menor de 18 anos, que terá direito a coincidir as férias com as férias escolares, tá? E pessoas maiores de 50 anos. Por exemplo, mesmo que o patrão tá precisando, não tem jeito, não. É as férias dele? Tem que dar. Não tem como, tem que dar. Entendeu? Tem que dar para os estudantes menores de 18 anos e para adultos, né? Trabalhadores acima de 50 anos. Infelizmente, o patrão que se vire, tá bom? Não pode cancelar as férias, tá bom? Fracionamento do período de férias. Então, somente em casos excepcionais. As férias são 30 dias. Mas aí é um acordo. Você vai fazer um acordo com o patrão. Mas eu vou precisar de metade das férias agora e metade das férias depois, porque eu vou fazer uma cirurgia, porque a minha mãe vai fazer uma cirurgia. Se bem que a cirurgia você pode pegar e botar atestado, né? Mas a minha mãe vai fazer uma cirurgia, meu filho, casos excepcionais. E aí você vai conversar com o patrão e ele vai fazer uma declaração de que você não vai poder tirar 30 dias naquele mês. Você vai tirar 15, depois mais 15, certo? E aí poderá ser concedido 2 períodos, sendo que um desses períodos não pode ser inferior a 10 dias corridos, tá? Quando você começa a contar suas férias, por exemplo, você tirou as suas férias na segunda-feira. Aí vamos 10 dias, por exemplo. Aí são 10 dias corridos, conta passando a semana, tem o sábado e domingo, esses dias conta como suas férias, tá bom? Só não pode iniciar as férias no sábado e nem no domingo. Mas depois que iniciou as férias, aí o próximo sábado e domingo começa a contar como dias de férias, tá bom?
E é também proibido fracionar férias para menores de 18 anos e maiores de 50 anos. Mesmo negociando, não pode negociar. Tem que dar os 30 dias para o estudante e 30 dias para trabalhadores maiores de 50 anos. Certo? Formalidades para concessão ao empregado por escrito. O empregado tem que fazer como? Tem que ser por escrito, com antecedência de 30 dias. Eu sei que estou próximo de fechar um ano. Ou então, eu já fechei um ano. Quero minhas férias mês de junho. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, mês de maio, dia 1º de maio, eu já tenho que ter pedido as minhas férias. Posso pedir antes? Pode. Preenche o papelzinho do pedido direitinho e pronto. Se passar do mês de maio, aí você já não pode pedir férias para o mês de junho. Porque tem que ser com antecedência de 30 dias. Tá bom? Preencher em 2 vias e descrever o período de aquisitivo e o período de concessão que você quer às suas férias. Tá certo? Facinho. E o RH também ajuda na hora de preencher. Tá certo? Na carteira, apresentar a mesma antes de entrar de férias. Bom, se eu vou... o meu último dia é na sexta-feira. Então, segunda-feira eu já estou de férias. Então, na sexta-feira é o último dia de eu apresentar minha carteira ao patrão e ele vai fazer a descrição para na segunda-feira você tá de boa. Nem aparecer lá na empresa. Nem aparecer lá na empresa. Então, na sexta-feira você entrega a carteira, ele vai fazer a descrição, te devolve, carimbado, assinado, te devolve, tu sai de férias. Tranquilo. Tá? E no RH tem o registro do empregado. Lembra que eu falei da ficha, que tem que ficar 30 anos na empresa para saber sobre a sua vida, o que você trabalha, como você trabalhou, se teve atestado, parará. Também tem que ser descrito, né, anotado no livro e nas fichas de registro do empregado. Tá certo? Vou ver. Aí na página tem sobre o abono pecuniário, que eu falei para vocês que não é mais permitido. Prazos de pagamento. Mais na frente eu vou explicar. 13º salário. 13º salário eu vou falar para vocês na próxima aula, tá? Por exemplo, o trabalhador, ele teve... Lembra das faltas justificadas? Uma das faltas justificadas é o serviço militar obrigatório. Vamos que esse estudante de 18 anos, ele tem a carteira fichada, tudo direitinho, e aí ele tem que se apresentar para o serviço militar, fazer o cadastramento e tudo mais. E aí pode ser que ele sirva ou não. Então ele pode sair sem perca do serviço, sem perca do trabalho e sem perca do período aquisitivo, certo? Que ele trabalhou antes, desde que ele volte num prazo de 90 dias. Então, ele tem um período de 90 dias para o serviço militar, né? Enfim, o que ele tiver que fazer no quartel, nas coisas, tem um prazo de 90 dias, entendeu? A não ser que ele continue a trabalhar como militar, listado, né? Em uma das forças. Mas não, aí ele vai trabalhar, você vai trabalhar aí durante 2 meses. Então, ele retornando antes de 90 dias, o período aquisitivo dele antes vai ser contado, tá bom? E aí, quando ele voltar, né, para o trabalho, aí começa a contar novamente,
tá bom? Nesse caso, aí aqui tem um exemplo, ele tem um exemplo do trabalhador. Se ele se afastou, ele foi admitido dia 1º/7 de 2020. E ele se afastou no dia 1º/3 de 2001 e retornou no dia 1º/12 de 2021, dentro do prazo legal. Nesse caso, o empregado já tinha adquirido 8 de 12 avos de férias, ou seja, ele trabalhou 8 meses, de 12 para o período aquisitivo de férias, quando se afastou. Como retornou dentro do prazo legal de 90 dias, o que ele trabalhou antes, que são 8 meses, vai contar e aí vai faltar 4 meses para completar 12. Então, ele vai trabalhar mais 4 meses para ter o direito às férias. Eu vou fazer isso no exemplo e vou colocar no e-mail. Espero que vocês tenham entendido. Professora, mas aí se porventura ele não voltar nesse prazo de 90 dias, mas aí o patrão dele quis contratar ele novamente, quer ele de volta. Então aí no caso, ele vai receber proporcional, ou seja, vai dar baixa na carteira. Passou dos 90 dias, o patrão dele vai dar baixa na carteira, vai pagar a rescisão, as férias proporcional, que é o quê? A 8, 12 avos de férias, ou seja, 8 meses que ele trabalhou, ele vai pagar os 8 meses que ele trabalhou, que é de férias, 13º, parará. E aí vai contratar novamente ele, vai assinar a carteira e aí vai começar tudo de novo a contar o período aquisitivo de férias. Então, ele vai ter que trabalhar mais 12 meses para conseguir tirar férias novamente. Tá bom? Espero que tenham entendido. Alguma dúvida? Depois mande nos comentários e no e-mail. Beleza? Prestação de serviço durante o período de férias. Professora, eu não tenho nada o que fazer. Desculpa. Professora, eu não tenho nada o que fazer nas férias, eu vou assinar um contrato de trabalho, trabalhar numa siderúrgica, vou trabalhar. Não pode ser proibido, a não ser que você trabalhe já em 2 empregos, horários contrários, você tem 2 contratos de trabalho, e aí você pediu as férias e o outro continua trabalhando. Pode. Mas eu trabalho só em um emprego. E aí eu tô de férias, mas aí eu quero fazer uma renda. Beleza, você pode fazer a renda, mas aí você já não pode fazer um contrato por fora. Você não pode fazer contrato de trabalho, nem assinar carteira, não. Não pode, proibido. Férias e parto. Vamos que uma mulher, ela esteja gestante, está grávida. E aí, porventura, a criança, ela vai tirar as férias. Aí, que é o do direito dela. Ela teve o período aquisitivo, né, a concessão e tudo mais. E aí, vamos que a criança nasce no meio das férias dessa mulher. O que acontece? Vai parar os dias, por exemplo, ela tirou as férias. E aí, no 5º dia de férias, nasceu a criança. Aí vai parar, então ela só teve 4 dias de férias. Aí vai parar, e aí vai começar a contar a licença maternidade. Aí o patrão vai explicar. No 4º dia de férias, no quinto dia de férias, a criança nasceu, ela só teve o direito, gozou de 4 dias de férias e agora começa a licença maternidade. Aí passou o período de 6 meses, que é da licença maternidade. Aí ela tem mais 26 dias
Aí ela vai tirar mais 20, aí vai tudo descrito na carteira de trabalho. Aí ela vai ter mais 26 dias para gozar das férias. Ela não perdeu as férias. Bom? Férias e doença. Vamos que a pessoa ela adoeceu nas férias, sei lá, se acidentou, aconteceu alguma coisa nas férias, né? E aí ela vai precisar de um auxílio doença. No caso, as férias dela não vai ser suspensa. Não vai ser suspensa. Vai continuar contando. No 5º dia das férias, o trabalhador se acidentou, sofreu um acidente, alguma coisa do tipo. Aquele atestado que ele tem só vai contar depois do período de férias. Ele tem que ficar 60 dias de atestado. Então, o atestado daqueles dias só vai valer depois que ele cumprir as férias, né? Que seriam os 26 dias. E depois desse período de férias é que vai contar o atestado dele e o auxílio doença, enfim, né? Ficar encostado e tudo mais. Tá bom? Então, não anula as férias, tá? Férias e aviso prévio. Não pode ser dado aviso prévio nas férias do trabalhador. Primeiramente, o trabalhador vai cumprir o aviso prévio, que vai contar no período aquisitivo dele, e depois vai tirar as férias. E das férias, aí ele é demitido, né? Sai, né? Porque já tem um aviso prévio, e aí ele sai. Então, primeiro ele vai cumprir o aviso prévio. Mas mês que vem mês que vem me deram, eu sei que agora estou de aviso prévio, mas aí é minhas férias. Então, ele vai cumprir todo o aviso prévio para depois tirar as férias, tá bom? Sem prejuízo. Sem prejuízo. Contrato de trabalho suspenso. Vou ver. O que eu botei aqui? Contrato de trabalho suspenso. Caso durante o período aquisitivo tenha ocorrido suspensão de contrato, ou uma concessão de licença não remunerada, um empregado não perde direito às férias, pois o período de suspensão para contagem. Ou seja, se tiver um contrato de trabalho suspenso por algum motivo, ele não perde o que ele trabalhou antes, tá? O trabalhador não perde o que trabalhou antes. Então, ele vai somar o que ele trabalhou antes e depois, quando o contrato revigorar, né, novamente, porque ali só está suspenso, não foi cancelado. O contrato de trabalho só foi suspenso. Então, o que ele trabalhou antes, e quando ele voltar, aí o que ele trabalhou antes conta e começa a contar novamente, tá? Ele não perde esse período o período aquisitivo anterior. Vamos lá, o que eu botei aqui? Tô um pouquinho perdida. Aqui tá falando de pagamento de cheque, isso não existe mais. Página 51, não existe mais, tá bom? Que mais? E aqui tá explicando como é a remuneração das férias. Exemplo, na página 53, salário de 1950. Você tem direito a 1/3 desse salário nas suas férias. Então, 1950 dividido por 3 dá 650. Ou seja, o seu salário, 1950 mais 650, dá 2.600. Então, naquele mês você vai receber. Outro detalhe também, gente, que quando você volta a trabalhar, volta das férias, se você volta a trabalhar, você não tem direito ao salário. Você não tem direito ao salário. Você tem que trabalhar mais 30 dias para você receber o salário o mês depois.
né? Tem algumas empresas que cedem, né, o valor, né, do vale transporte, tem que ir, porque como é que, né, o trabalhador vai trabalhar. Então é dado o vale transporte, o vale alimentação, depende de cada empresa, mas o vale transporte é obrigatório. Então, naquele mês que ele começar a trabalhar, ele só vai receber o vale transporte. E aí o salário só depois de um mês, certo? Que mais? Férias coletivas. Férias coletivas por algum imprevisto, igual o coronavírus, que aconteceu aí, foi de última hora. Então, a empresa ela pode decidir, juntamente com os trabalhadores, em vez de parar o serviço, vamos dar férias coletivas ao trabalhador. Então, aí no caso, desde que seja de comum acordo a todos os trabalhadores e a empresa. É feito o contrato direitinho e aí a empresa tem que comunicar, claro, eu sei que o que aconteceu foi de última hora, mas é possível que as empresas, né, inclusive teve algumas empresas que fizeram isso, né? Mas aí no caso, antes dessa, quando for decidido, tem um prazo de 15 dias para declarar esse contrato da empresa com os trabalhadores no Ministério do Trabalho, que aí é férias coletivas, né? E comunicar sindicatos e funcionários com o contrato de férias coletivas para cada um no prazo de 15 dias, tá bom? Com antecedência, né? Pra, avisar com 15 dias antes que... É claro, foi uma correria doida aí que aconteceu, né? O decreto do Ibanez, né? No nosso caso, do decreto do Caiado, que algumas empresas tiveram que fechar, mas teve algumas empresas que conseguiu fazer o acordo de férias coletivas, né? Tem esse prazo de 15 dias, mas não tem problema. Como foi muito emergente, assim, de última hora, foi possível, desde que esteja tudo firmado, em contrato, o acordo entre o trabalhador e a empresa, tá certo? E caso o trabalhador tenha menos, ele foi pego de surpresa com um acordo coletivo de férias, mas aí se o trabalhador teve no período aquisitivo que ele tem, ele entrou pouco tempo no serviço, ele não perde, ele vai contar o que trabalhou antes e quando retornar ele vai contar novamente o período aquisitivo e pode tirar suas férias individual, como tem um exemplo na página 55, tá bom? Sempre proporcionais, né? Mas Stephanie, se ele tinha mais de um ano na empresa e aí do nada teve as férias coletivas e ele estava perto de tirar as férias, aí teve esse problema do coronavírus, aí a empresa teve que dar as férias coletivas para ele. Então ele vai ver quanto tempo de férias coletiva que vai ficar, se é 15 dias, 20 dias, se é os 30 dias, tá pago para ele. Então ele já tirou meio que forçado as férias dele. Se for menos, aí ele vai poder tirar ou ser pago com os dias que não completou os 30 dias. Se as férias coletivas forem só 20 dias, então ainda está faltando mais 10 dias. Então ele pode tirar depois esses 10 dias no período que ele achar conveniente, ou então ser remunerado por esses 10 dias que ele não tirou. Abonado, seria abonado. Tem um exemplo muito legal na página 56, certo? Férias dos empregados domésticos é da mesma maneira, 30 dias, tem que trabalhar 12 meses e aí o período que ele achar melhor, tirar 30 dias de férias.
tem direito a 1/3 do salário do empregado doméstico, tem direito sim, certo? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu não falei. Tá certo. E aí tem um exercício na página 57, né? Eu acho que já falei demais, já tá bom demais. Tem um exercício na página 57. Eu vou fazer um exemplo e vou mandar por e-mail. Quando vocês fizerem esse exercício aqui, me mandem também por e-mail, né? Acho que é só. Isso, aí a próxima página é sobre o 13º salário, que aí é a nossa próxima aula, tá bom? Então, galera, eu acho que eu falei demais. E espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida que tenha, vocês podem me mandar pelos comentários do vídeo, por e-mail, pelo WhatsApp. Eu tô um pouquinho atrasada porque eu não parei de trabalhar, como eu sou da área da saúde. Eu não parei de trabalhar, estava trabalhando essa semana. Então tô na correria, uma correria doida. Mas aí, na medida do possível, a gente vai se adaptando. Os alunos novos, não se preocupem, eu vou fazer, assim, na medida do possível, vou fazer vídeos dos assuntos anteriores, bem resumidinho. Vou mandar meus resumos, meus famosos resuminhos por e-mail, que é bem bacana, bem fácil de entender. E dessa aula aqui, dessa aula de hoje, eu quero a pesquisa, viu, gente? Façam a pesquisa, cadê? Pesquisa sobre faltas justificadas e perca do direito de férias, porque mudou muita coisa. Então, da CLT, a nova lei da CLT de 2017. Façam a pesquisa, mandem por e-mail, por favor, bom? Então, galera, um bom final de semana para vocês, um bom descanso, fiquem em casa, lave bem as mãos, usem álcool e qualquer dúvida, manda zap para a coordenadora também. Entrem todos os dias no aplicativo. A nossa colega que entrou agora há pouco tempo, a Elisiane, se eu não falei errado, ela está tendo dificuldades no aplicativo. Se algum aluno tiver dificuldade de entrar no aplicativo, mande zap para a coordenadora, mas não deixe de entrar, nem que não seja para fazer nada. Entre, bote o print, faça o print que você entrou e mande por e-mail, tá bom? Porque ultimamente a internet tá lenta, o celular tá cheio, igual meu celular, tá cheio de vídeo sobre coronavírus, tá cheio de comentários, cheio de coisa no WhatsApp. Então, às vezes, a gente tem um probleminha, mas a gente vai se adequando durante a semana, tá bom? Qualquer dúvida, mande zap, fale com a coordenadora, um help, tá bom? E vai dar tudo certo, com fé em Deus, tá bom? Um bom descanso a todos.